Diego Amorim, essa música te inspira algum comentário? É isso, Heródoto. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, está de volta ao cargo depois de 65 dias afastado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Ibanez que estava e está sendo ainda e continuará sendo investigado no bojo de toda aquela confusão que a gente assistiu aqui em Brasília, cenas criminosas, lamentáveis no último dia 8 de janeiro, com aquela quebradeira toda na Praça dos Três Poderes. Inicialmente, a determinação do ministro Alexandre de Moraes, Heródoto, era a de que Ibanez Rocha ficasse afastado pelo prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses. Mas isso foi antecipado um pouquinho. Ibanez Rocha, então, ontem recebeu essa decisão com muita alegria, claro, e hoje, quinta-feira, volta ao Palácio do Buriti, então, para trabalhar, para exercer o cargo ao qual ele foi eleito em outubro do ano passado, em primeiro turno. O Ibanez conseguiu quebrar aqui uma sequência de governadores que não conseguiam se reeleger. Eu lembro ao nosso ouvinte que José Roberto Arruda foi, então, o primeiro governador preso do Brasil no exercício do mandato, na eclosão daquele escândalo que ficou conhecido como o Mensalão do DEM de Brasília, a Operação Caixa de Pandora, que em 2009 mandou para a cadeia José Roberto Arruda. Depois nós tivemos também o fracasso na tentativa de reeleição do Agnello Queiroz, do PT, e do Rodrigo Hollenberg, do PSB. Veio então Ibanez, uma pessoa desconhecida para a política, mas com muita experiência na área jurídica, ele que chegou a presidir a OAB e conhecia muito bem os caminhos aqui de Brasília, jurídicos, políticos, era um homem de muita influência e ainda o é, um homem muito boêmio. Ele chega ao Palácio do Buriti ainda em 2018 e no ano passado ele acaba se reelegendo em primeiro turno, um feito aqui em Brasília. Isso quase ninguém consegue fazer, desde lá de Joaquim Roriz, era uma coisa que não acontecia. A Celina Leão, que é a vice-governadora eleita no ano passado, ela é do PP de Arthur Lira, do PP de Ciro Nogueira, ela ficou esses 65 dias tomando conta da casa aqui em Brasília, enquanto Ibanez Rocha estava afastado. Assim que saiu a decisão ontem, Heródoto e ouvinte, a Celina Leão gravou um vídeo sobre esse assunto. Vamos ouvir e assistir, para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube neste momento, a vice-governadora do DF, Celina Leão, por gentileza. Notícia importantíssima para todos vocês aqui do Distrito Federal. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o retorno do nosso governador Ibanez imediatamente ao governo do Distrito Federal. Foram dias difíceis aqui, mas toda a equipe unida, sempre aguardando o retorno do nosso governador. E nós queremos comunicar essa grande vitória a todos vocês que votaram nesse projeto. Ibanez e Celina, estamos juntos e mais fortes ainda e unidos para realmente dar aí a resposta de todas as áreas que a população do Distrito Federal tanto nos demanda. Seja muito bem-vindo, governador. Tá aí a Celina Leão. É interessante a gente dar uma olhadinha nesse áudio aí e ouvir, porque no início, Heródoto, havia um burburinho aqui em Brasília. A gente sabe que notícias começam com burburinhos quase sempre, né? De que a Celina pudesse gostar muito do poder, pudesse mostrar tanto serviço que o Ibanez pudesse não retornar ao cargo do Palácio do Buriti. A Celina, de fato, tratorou, como se diz na política, trabalhou demais, ela fez uma agenda intensa de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda aqui em Brasília, mas sempre que questionada sobre esse assunto, ela garantia, prometia fidelidade e lealdade ao cabeça da chapa, ao Ibanez Rocha. Naqueles primeiros dias ali seguintes ao 8 de janeiro, muito se falava em Brasília que, olha, o Ibanez tem chance de não voltar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai surgir um fato novo. Chegou a ter busca e apreensão na casa do governador Ibanez Rocha aqui em Brasília, mas a Polícia Judiciária acabou constatando que não havia indícios da participação de Ibanez Rocha nos atos de 8 de janeiro e que ele também não estaria mais buscando prejudicar os trabalhos investigativos, atrapalhar as investigações. Em razão disso, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não havia mais motivo para que Ibanez Rocha permanecesse afastado do cargo de governador do Distrito Federal. O próprio Ibanez, claro, também gravou um vídeo assim que saiu essa decisão. A gente vai vê-lo e ouvi-lo neste instante, por gentileza.
Quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quero dizer que amo Brasília e que vou trabalhar para recuperar esse período que ficamos afastados do governo do Distrito Federal. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo que aconteceu, e com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade. Não posso deixar nesse momento de agradecer a vice-governadora Celina Leão, que com toda a força tocou esses dias o governo do Distrito Federal, levando à frente todos os projetos. Agradecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal e agradecer de forma muito carinhosa as muitas mensagens que recebi de apoio, as muitas mensagens que recebi de toda a população do Distrito Federal, que em todo momento se colocou diante de Deus, fazendo pedidos pelo nosso retorno. E agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a governar a nossa cidade. Muito obrigado e aguardem com força o meu retorno. Vou trabalhar muito. Tá aí o Ibanez Rocha. A Câmara Legislativa reagiu com elogios e com críticas a esse retorno do governador Ibanez Rocha, Heródoto e ouvintes. Mas na Câmara Legislativa, lembrando que em Brasília não tem prefeito, não tem vereador, não tem deputado estadual, não tem Câmara Legislativa nem Assembleia. É a Câmara Legislativa com os deputados distritais. Lá tem uma ampla maioria de apoio ao governador Ibanez Rocha, ele tem uma base considerável por lá. Para concluir, eu trago dois bastidorzinhos sobre essa história toda. A primeira é de que até mesmo aliados do governador Ibanez Rocha avaliam que ele não tem participação alguma nos atos de 8 de janeiro, nenhuma participação direta nem indireta, mas eles entendem que o governador cometeu um erro. O que eles chamam de erro? A escolha de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública de Jair Bolsonaro, para ser o secretário de Segurança Pública. Vale só lembrar o ouvinte da Nova Brasil FM que o Anderson Heródoto já tinha sido secretário de Segurança do DF antes de ir para a esplanada dos ministérios, antes de virar ministro de Bolsonaro. E por que o Ibanez se sentiu quase que na obrigação de dar espaço para o Anderson Torres? Porque o Anderson Torres é muito próximo da cúpula do partido União Brasil. E o União Brasil tinha atraído para si o então senador pelo Podemos, o Regufe, que é uma figura que o Brasil todo conhece, um senador bastante diferenciado que a gente tem na política. E ele estava na campanha, nas pesquisas de intenção de voto, muito bem, caminhando até ali para uma possibilidade de segundo turno com o governador Ibanez Rocha. Mas o União Brasil acaba dando uma rasteira no Regufe, ele fica sem participar da eleição e abre caminho para a vitória do Ibanez. Então, em razão disso, muitos dizem que foi por isso que Ibanez Rocha acabou atraindo o Anderson Torres. Por fim, aliados de Ibanez Rocha me confidenciaram que naquele dia 8 de janeiro, muita gente teve dificuldade de falar com o governador. Pessoas ligavam para ele, ministro do Supremo, a polícia, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo e tiveram dificuldade de conversar com o governador. Em razão disso, também algumas pessoas acreditam nessa decisão do Alexandre de Moraes de afastá-lo. Ibanez Rocha está de volta ao governo do DF. Heródoto. Grato, Diego. Agora são 7h42.